Vou começar o vídeo já falando da molecada do Sub-15 do Mengão, que deu um show na manhã de hoje na Holanda. Os garotos jogaram, né? O Flamengo jogou contra o Ajax a final e a molecada venceu por 1-0 e já tinha eliminado o Palmeiras por 4-3 nos pênaltis na partida de semifinal. Parabéns aí a toda a molecada do Sub-15 do Flamengo que foi lá pra Holanda jogar um torneio, jogou, foi campeão e isso é muito importante e a gente precisa falar disso sempre. Mudando de assunto, saindo do Sub-15 do Flamengo, da base do Mengão e vindo para a seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti foi muito criticado pelas decisões tomadas no jogo de ontem, principalmente por ter improvisado o Ibanez ali do lado direito. Muita gente dizendo que após a entrada do Danilo, o jogo mudou bastante, o Danilo ele deu outra dinâmica para o jogo, o jogador que entrou ali para fazer a função, o qual ele fez muito tempo, apesar de no Flamengo o Danilo não jogar de lateral direito, o Danilo a vida inteira foi lateral direito, tem todos os caguetes e manias de lateral direito, ele na seleção está jogando como lateral direito e entrou no segundo tempo para fazer a função de lateral e na análise, né, de muita gente, a evolução do Brasil no segundo tempo tem muito a ver com a entrada do Danilo. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti deve fazer algumas mudanças na equipe para o segundo jogo do Brasil na Copa contra o Haiti. Vale lembrar que a Escócia venceu de 1-0 do Haiti e o Brasil empatou com o Marrocos. O grupo tá assim, a Escócia é a líder com 3 pontos, depois vem Brasil e Marrocos, cada um com 1 ponto. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, o Brasil enfrenta o Haiti, desculpa, e o Marrocos enfrenta a Escócia. O técnico Carlo Ancelotti precisa mexer nesse time, precisa oxigenar esse time, precisa colocar jogador com vontade. O senhor Rafinha precisa assumir o protagonismo nessa equipe, Casemiro muito mal no meio-campo, enfim. Jogadores precisam entender o peso que tem a Copa do Mundo também para a seleção brasileira. Eu queria saber da análise de vocês que me acompanham. O que vocês acharam ontem do jogo do Brasil? Inclusive um adendo. Queria falar do Igor Thiago. Você acha que o Pedro deveria ser convocado no lugar do Igor Thiago? Você acha que o jogo ficaria mais dinâmico? O Pedro poderia entregar mais do que o Igor Thiago ali na posição de centroavante? Coloca, por favor, nos comentários, seu comentário é muito importante para todos nós. Antes de eu falar do presidente BAP, que ameaçou colocar a Leila na justiça, junto com o Pedrinho, baseado no movimento que eles estão tramando de fazer, deixa eu falar rapidinho sobre David Romero, jogador argentino que já foi especulado no Flamengo, está tirando férias no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Flamengo está no mercado atrás de um jogador para ser o reserva do Pedro ou para dividir ali a posição com o Pedro. E daí, meus amigos, é aquilo. Flamengo no mercado, procurando jogador para a posição, jogador especulado, brota no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe se vai ter alguma reunião com algum representante do Flamengo. O Boto não está no Rio de Janeiro, o Boto está na Europa. Inclusive, a gente noticiou aqui durante a semana que teve ali reuniões e encontro com o staff do Thiago Almada. Então, o Boto não está, mas tem outras pessoas que fazem parte do departamento de futebol, o próprio Deco, o próprio Alfredo e outras pessoas mais que têm totais condições de sentar com o David Romero, ouvir o jogador e quem sabe até fazer uma proposta pelo atleta. Vamos falar do presidente BAP agora, que deu uma entrevista hoje ao Charla Podcast. Meu amigo, foi direto e reto. Ele falou que se a Leila fizer, junto com o Pedrinho ali, essa movimentação da compra da SAF do Vasco, ele vai entrar na justiça. Ele vai à justiça. E ele explicou o motivo. Abre aspas para o presidente BAP. O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com uma mulher e querer se casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa se separar primeiro da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato em outubro do ano que vem e entra no Vasco. Não pode estar com um pé em duas canoas. Aí o BAP reafirma, é contra a lei. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, aí ele disse, nós vamos à justiça novamente.
Porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca, ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. É importante estar numa situação melhor. Não é legal. Ou seja, o BAP está dizendo aqui que o filho do marido da Leila, pela lei, ele não pode comprar a SAF do Vasco porque a Leila, ela é presidente do Palmeiras. E a lei, ela diz que não pode ter uma ligação familiar, vamos dizer, uma família controlando dois clubes. Teoricamente, a família controlaria o Palmeiras e a família controlaria o Vasco. É basicamente isso, gente. Não tem muito o que ficar inventando. É a lei. E o BAP falou, se eles forçarem a barra nisso, se eles tentarem fazer isso, se eles tentarem forçar a barra com isso, nós vamos à justiça e acabou. Não tem o que se fazer. E ele disse, não é o BAP, não é o Flamengo, é a lei. E a lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser respeitada. E ponto. Agora, se a Leila, ela sai do Palmeiras, estou aqui renunciando o meu cargo de presidente do Palmeiras. Aí sim, o enteado dela pode comprar o Vasco. Se não quiser comprar o Vasco, ele pode comprar o Botafogo. Se não quiser comprar o Vasco, não quiser comprar o Botafogo, ele pode comprar o Cruzeiro. Ele pode comprar o time que ele quiser. Por quê? Porque ela já saiu do Palmeiras. Ela já deixou o Palmeiras. O que eles tentam alegar é que enteado não é relação familiar, mas é sim relação familiar, porque ele é filho do marido dela. Então, assim, não tem esse negócio, não tem ligação familiar, não tem laço sanguíneo, mas tem ligação familiar, sim, e não adianta querer burlar, porque o BAP tá de olho, o BAP disse, se forçar a barra, se tentar, eu vou na justiça, e aí a gente vê o que vai acontecer. Se forçar a barra, nós vamos para a justiça, nós vamos para dentro, não vamos deixar barato e vamos ver o que de fato vai acontecer depois disso. E nós vamos esperar, né, para ver qual vai ser a atitude que será tomada pelo Flamengo, o que vai ser feito pelo Flamengo e torcer, né, que o Flamengo não dê mole. A gente não pode dar mole, porque depois, meu amigo, que acontece, já era. Dificilmente você consegue reverter qualquer coisa aqui no Brasil, principalmente. Bom, gente, para terminar o vídeo, deixa eu falar com você que dá aba produtos, porque agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo essa bolsinha aqui? Diversos produtos do Flamengo. Camisa verde e amarela para você torcer pelo Brasil. Tem muita coisa do Flamengo aqui. E é só você escolher fazer a sua compra e chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que quando você compra qualquer produto por aqui, duas coisas. Primeiro, você ajuda o canal e depois você ajuda o Flamengo, porque o Flamengo, por ser um produto original, o Flamengo também recebe parte do valor quando você faz qualquer compra, beleza? Bom, e essa semana é a última semana de férias dos jogadores do Flamengo. Os jogadores já vão, voltar aos trabalhos, já vão voltar às atividades na próxima sexta-feira, dia 19. Provavelmente vai passar por aquela avaliação médica na sexta e os trabalhos mesmo começam a acontecer na segunda-feira, dia 22. E aí, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. O Flamengo treina 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No dia 28, o Flamengo embarca para Portugal, onde vai continuar treinando ali no continente europeu e vai fazer 3 amistosos por lá. Como eu tenho falado aqui para vocês, parte da nossa equipe está nos Estados Unidos, vai dividir essa parte, uma parte vai para Portugal, outra parte vai ficar aqui nos Estados Unidos e nós estaremos fazendo toda a cobertura, cercando por todos os lados e mantendo vocês ligados e informados de tudo que vai estar acontecendo, tá certo? Por isso que eu digo, é importante demais você ser inscrito no canal. E se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera!